Viver no motorhome não é só viver as aventuras na natureza, mas também permite estacionar a nossa casa sobre rodas dentro da própria história do Brasil. Chegamos a Diamantina, em Minas Gerais. Em uma visita super rápida, a gente esbarra na própria história. Do berço da cidade onde nasceu o homem que inventou Brasília, aos passos de Chica da Silva, a escrava que viveu como rainha. Hoje o papo é rápido. Bem-vindos aos Segredos de Diamantina. O nosso novo normal de hoje é uma viagem no tempo. Oi pessoal, estamos aqui em Diamantina. Escolhemos uma pracinha para dormir. Um lugar muito bonitinho e super calmo, tranquilo, silencioso. Foi uma noite ótima. Vamos sair para conhecer a cidade. O centro histórico fica do ladinho dessa praça. Então a gente vai caminhando para lá agora. E haja morro, viu, gente? Olha, Minas Gerais tem morro. Mas é um charme, viu? Nossa, essa Diamantina é muito linda. É linda demais. Mas realmente é tudo ladeira. É, tudo Sai ladeira. de uma, entra em outra. Tudo ladeira. Aqui em Diamantina, tá na época de um evento chamado Vesperata, que deve ser muito interessante, pena que a gente não vai poder ficar. Mas é tipo uma serenata invertida, vamos dizer assim. Os músicos ficam nas sacadas das casas antigas, cantando, e as pessoas ficam embaixo assistindo o espetáculo. E como são vários lugares, né? Eu imagino que seja uma coisa muito linda, muito interessante. É uma pena que a gente não vai poder participar, porque eles acontecem nos finais de semana, em alguns finais de semana, não o ano inteiro, mas infelizmente a gente não vai estar aqui, a gente já vai estar em outro lugar, então não vai dar pra gente esperar. Mas a gente queria muito ver, porque parece super interessante, assim, bem diferentão do que a gente vê normalmente. Diamantina não é feita apenas de pedra e barro. Esta também é a terra dos diamantes e da história de Chica da Silva, uma mulher que desafiou o poder e viveu como rainha no coração de Minas Gerais. Entre o brilho das pedras preciosas, aqui o passado ainda respira, guardando os segredos de uma lenda e o tempo não conseguiu apagar. A gente acabou de sair da casa de Chica da Silva, que na verdade hoje é um acervo de diamantes, né? Foi mantido ali a casa dela, mas não de fato a casa toda. Foram mantidos de verdade originalmente só a varanda e o jardim. O resto é uma representação do que achavam que era. E lá colocaram o acervo de diamantes, que está todo ali, só que umas partes ainda só que estão expostas. E a gente tomou uma aula de história lá, né? A Gisele, que estava lá na casa, explicou muita coisa pra gente. A gente encheu ela de perguntas também. Mas muito interessante a história de Chica da Silva. A história que é contada e a história que de fato aconteceu, né? Chica da Silva nasceu naquela cidadezinha onde a gente estava. Foi trazida pra cá em Diamantina, pra Diamantina. Difícil gravar aqui em Diamantina um do ladinho do outro assim, viu? Rapaz. Porque assim, tem rua que não tem calçada e tem rua que a calçada é tão estreitinha que não cabe nós dois. E passa carro o tempo todo aqui. O tempo todo. Ó, a gente não consegue gravar. E agora vem um caminhão. Vamos correr. Nasceu escrava, foi vendida aos 14 anos e veio pra cá, pra Diamantina. Então em Diamantina ela teve um primeiro dono, né? Com quem ela teve um filho. Depois ela foi vendida novamente. E esse novo dono alforriou ela. E foi com ele que ela teve 13 filhos e passou a ser reconhecida pela sociedade como parte da corte também. O que aconteceu, né? Ela veio pra cá e foi comprada pelo João Fernandes de Oliveira, que era um representante da coroa aqui. Interessante que falam que ele era europeu, português, mas não era. Ele é nascido aqui, ele é mineiro. Mas era uma pessoa importante aqui, era um representante da coroa aqui. Então tinha um cargo importante que o pai dele comprou, ele era desembargador. Então era uma pessoa importante. Quando alforriou ela e casou com ela, casou não, quando alforriou ela... Ela virou concubina dele, né? E teve esses filhos. Então as pessoas... Ela se vestia como as pessoas da corte, ela frequentava os mesmos lugares. Então... tinha uns que odiavam a situação, mas engoliam, sabe? As pessoas tinham que engolir ela, não tinha jeito. Então, era o que aconteceu. E várias coisas são interessantes, né? Ela é retratada, por exemplo, na novela, nos filmes, como uma pessoa que era uma sedutora, uma mulher muito bela, linda, e que terminava seduzindo, e o João Fernandes foi seduzido por ela. Como, de fato, é retratado nas novelas e nos filmes, e
Dizem as pessoas, os historiadores, que de fato não, era uma pessoa muito inteligente, até porque até os próprios traços que são colocados, né? Por exemplo, lá na novela que foi retratado pela Thaís Araújo, né? Até os próprios traços talvez não sejam reais, né? Porque ela era uma mulher negra, de fato, e a representação dela como uma pessoa de traços mais finos, mais afilados, né? Talvez não seja verdade. Então existe essa divisão, né? essa divisão entre as pessoas, né? Mas os historiadores, que foi o que a Gisele estava contando pra gente, acreditam muito mais nessa segunda opção do que na primeira, né? Uma coisa acontece com a história da igreja, né? Aqui em frente à casa dela tem uma igreja que, na verdade, o sino dela é na parte de trás, o que não é comum, né? Normalmente os sinos são na parte da frente. E a história é que ela, que era influente, e o João Fernandes, né, que era financiador da igreja, foi um dos financiadores da igreja, mandou colocar o sino na parte de trás para não atrapalhar o sono dela. O que depois não fazia muito sentido, os historiadores viram que não fazia muito sentido, até porque aquela casa era uma das casas dela, de várias. Elas não dormiam ali, que era uma casa deles na cidade, então eles não pernoitavam ali. Eles vinham eventualmente. Então isso não faz muito sentido. Além do mais, existe uma outra história, que é mais factível, que ela pediu para colocar lá no fundo, porque as pessoas, os escravos, eles não eram permitidos que eles passassem por baixo da entrada da igreja. Então ela terminava frequentando a igreja, entrando na igreja pela parte de trás. Essa história é muito mais factível do que a outra história do sino. Porque nessa época, o escravo, ele era um objeto, né? Então, é tratado como isso. E era uma coisa... Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o escravo, quando ele era comprado, ele era batizado como se fosse para limpar ele, porque era como se fosse uma coisa... Não era humano, né? Uma coisa horrível da nossa história. Mas enfim, né? A gente tem que falar para que isso nunca mais aconteça. Outra coisa que eu achei bem interessante é que quando vocês verem aí as imagens da varanda da casa, era uma varanda toda cercada, né, de umas madeirinhas assim, uma treliça de madeira. E aquilo era porque as mulheres, né, de respeito, elas não podiam se expor nas sacadas das janelas. Então as varandas, elas eram protegidas para que as mulheres elas pudessem visualizar o que tinha fora, né, mas as pessoas não visualizar a parte de dentro da casa, nem as mulheres fazerem exposição da própria figura. Então, que também não configura aquilo de dizer que ela era sedutora, que ela ficava se exibindo na rua. Não, elas eram cobertas, elas se vestiam bem e se preservavam, digamos assim. E mais um detalhe interessante da Chica da Silva é que ela era alforriada, mas ela teve registrados aí na história 104 escravos. Polêmico isso, né? Demais, né? As abolicionistas não eram sequer cogitadas naquela época. Não existia isso, né? A possibilidade de não ter escravos. Era o comum da época. Uma loucura isso, né? Mas é verdade. Outro lugar interessante daqui é isso aqui, ó, que chama Passadiço da Glória. A história disso aqui é que aqui é uma espécie de convento. E aí eles construíram isso aqui, que é a base de madeira, não tem nada de ferro nem nada, que era para as freiras passarem de um lugar para o outro e não fazer exposição da imagem dela. Então tem várias histórias também que as freiras ficavam espiando o movimento da rua pelas frestas dali. Muito interessante. Fatos interessantes ainda sobre Diamantina. Aqui nasceu Juscelino Kubitschek e a cidade tem muito orgulho disso. E Juscelino é aquele presidente que foi presidente do Brasil aí na década de entre 50 e 60, se eu não me engano. E ele é responsável por aquele slogan dos 50 anos em 5, né? Muito famoso aí, relatado no livro de história até hoje. E a gente está hoje aqui, ó, justamente na Praça Juscelino Kubitschek, que é aqui em Diamantina, cidade natal de Juscelino Kubitschek. Sentou aqui no barzinho e pedimos um petisquinho. O que a gente pediu? Uma linguicinha que veio com azeitona aqui, ó. Parece muito boa.
Eu pedi uma cerveja aqui diferente, Taberna 85, mas dizia que é cerveja dos Vikings, mas acho que nenhum Viking toma isso aqui não, porque tá muito aguada. Reprovada a cerveja. Trouxeram até uma caneca metida aqui, ó. E agora a gente vai experimentar aqui o petisquinho. Olha que linguiça diferente, olha, miudinha. É. Ó, bem assim, ó, do tamanho da azeitona. Vou botar aqui uma coisinha. Barbecue, farofa. Vocês obrigaram a tirar a minha lá na capelinha, fala, ó, tem gente que tá falando. Muito boa. Muito boa. Deliciosa, né? Muito boa. Nota 10, viu? Podem pedir. E se você gostou desse formato de vídeo, deixa aqui um comentário pra gente. Quem já deixou sabe que respondemos todo mundo com o maior carinho. Se você ainda não é inscrito, segue a gente para acompanhar nossa jornada pelo Brasil de motorhome. Um abraço e até o próximo vídeo.